Graças e paz, meus amados irmãos, uma ótima tarde para vocês. Sou eu novamente, pastor Patrick Vieira, eu estou aqui em Pulpe, na Espanha, e quero dizer a todos vocês que oraram pela minha vida, pela minha família, que muito obrigado. Cheguei aqui muito bem, fui muito bem recebido pela Laura e pela sua família. E hoje eu quero falar sobre vocês, aliás, com vocês, sobre algo muito interessante que eu tenho presenciado aqui na Espanha. E é algo que eu preciso falar com vocês, principalmente vocês que estão aí no Brasil. A palavra do Senhor, ela sempre vem nos apontar que nós devemos ouvi-la e guardá-la com muita atenção. Lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 24, vai dizer que nós temos que guardar atentamente tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Claro, direcionado, e essa palavra está sendo direcionada a tudo que nós estamos ouvindo por parte do Senhor Jesus Cristo, de Deus, da sua santa palavra. E é muito gostoso quando nós identificamos que todas as vezes que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós temos a tendência de criar em nossa mente, em nosso interior, uma figura daquilo que nós estamos ouvindo. E isso nós vemos com a vida de Abraão, por exemplo, quando Deus fala para ele: Abraão, farei de você uma grande nação, né? Você será pai de uma nação numerosa, terá filhos tais como a areia do mar. Então, assim, quando Deus falou isso com Abraão, Abraão estava numa jornada que margeava os mares daquela região. Então ele tinha o costume, o hábito de pisar sobre a terra, e certamente ele, em algum momento, ele deve ter visto o quão grandioso era aquele espaço de terra. Então, quando Deus fala com Abraão: Abraão, farei de você a tua descendência tão numerosa quanto os grãos de areia, né, da praia. Então, Deus pinta uma imagem na mente de Abraão. Abraão possivelmente deve ter pego um punhado de areia e observado o número infinito de grãos de areia que estavam ali escorrendo por entre seus dedos e imaginado: é isso que Deus vai fazer a meu respeito. Da mesma forma, quando Deus olha para Abraão caminhando no deserto, obviamente naquela época não tínhamos tantas luminárias apontadas para o céu, então o céu era sobremaneiramente visível e as estrelas eram muito mais visíveis do que hoje. Então Deus fala para Abraão: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. E eu imagino Abraão olhando lá e contando 1, 2, 10, 20, 100, 200, e ele para de contar porque seria impossível. E aí Deus fala para ele: bem, eu farei de você uma grande nação e te darei descendentes, mais descendentes do que as estrelas que estão nos céus. Então, Deus pinta uma imagem no coração de Abraão e Abraão recebe aquilo com bom grado. Abraão, ele entende ali, naquele momento, ele ainda não tinha nenhum de seus filhos, e ele entende graciosamente que a palavra do Senhor pintou em seu coração e ele recebe aquilo. Nós vamos ver também na história de Jacó um grande exemplo. Jacó, ele muito sabiamente chega para seu sogro Labão e fala assim: Labão, a partir de hoje todas as ovelhas que saírem pintadas, né, que saírem ali malhadinhas, serão as minhas, e as que saírem limpas, né, sem nenhuma mancha, serão tua. E eu fico imaginando por que ele fez isso. Por que Jacó fez isso? Porque certamente Jacó ouviu o seu avô Abraão lhe ensinar a palavra. E quando Abraão contou que Deus falava e ele pensava e ele imaginava, e conforme ele imaginava aquilo acontecia, assim então Jacó pensou e falou: se funcionou conosco, que somos homens, funcionará também com os animais. Então, Jacó agora, todas as vezes que as ovelhas vão comer, Jacó coloca ali um cercadinho, né, umas varas, e as ovelhas comem e olham. E com o tempo começam a nascer ovelhas malhadas, ovelhas com manchas, né, mediante aquilo que elas estavam vendo. Então, a palavra do Senhor, ela sempre tenta pintar um quadro em nossos corações. Ele pinta uma ideia em nossa mente através da sua palavra, através daquilo que ele confessa sobre nós. E por que eu estou falando isso? Aqui na Espanha, está próximo a chegar a Semana Santa, que é uma festa absurdamente grande, importante, é uma festa
muito pomposa aqui na Espanha, e é uma festa que remete à apresentação da paixão de Cristo, que remete à história de Cristo. Porém, quando você para conversar com uma grande parte do povo espanhol, eles não têm tanto conhecimento de Cristo. Porém, eles conhecem perfeitamente a história de cada item relacionado à festividade da Semana Santa. E eu fico imaginando isso no nosso Brasil, nas nossas terras, que muitas das vezes os nossos jovens estão ouvindo a congregação, estão vindo à casa do Pai, estão vindo até a igreja, porque eles têm um total conhecimento e desejo e vontade de louvar, de adorar, de estar com os amigos. Eles estão empenhados em suas funções eclesiásticas, mas não estão empenhados em ouvir a palavra, a voz do Senhor, em estudar a sua santa palavra. É bem sabido que a Bíblia que está aqui, né, em minhas mãos, ela é a palavra de Deus. Nós sabemos muito bem que a Bíblia ela é a santa palavra de Deus. Todavia, eu nunca vi este livro, pelo menos, falar comigo, né? Se eu colocar ele aqui ao lado do nosso microfone está aqui. Bem, eu não vi ela falando nada. E acredito que você também não tenha ouço. Todavia, a partir do momento que eu abro este livro e começo a lê-lo, a estudá-lo, aí sim a palavra do Senhor começa a falar comigo. E a partir do momento que a palavra do Senhor começa a falar comigo, eu começo a desenhar dentro do meu coração e da minha alma uma imagem sobre aquilo que eu estou ouvindo. Por isso que no livro de Marcos, ele diz muito graciosamente, olha, no capítulo 4, versículo 24, ouçam atentamente toda a palavra que está sendo direcionada a vocês. Então, assim, nós temos que ouvir atentamente a palavra do Senhor, guardá-la na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ela e nem mesmo esquecê-la. Porque é como uma fotografia. Quando você começa a meditar nessa palavra, uma imagem começa a ser criada dentro de você. E essa imagem fica tão forte que sempre que você olha para ela, você consegue identificar, nortear o teu caminho. Mas quando você para de estudar essa palavra, quando você começa a focar apenas no seu trabalho, nas suas obrigações eclesiásticas, no canto, no louvor, uma coisa ou outra, você começa a ter essa foto desgastada e aos poucos ela vai virando uma marca d'água, até que ela some. E aí você está fazendo as coisas mecanicamente, você está fazendo as coisas única e exclusivamente por obrigação, e você já não tem mais o desejo de conhecer a palavra do Pai. E isso é um risco que nós corremos, e isso aconteceu aqui na Europa. O Evangelho de Cristo começou a ser ministrado aqui na Europa. Jesus caminhou por muitas regiões da Europa. E hoje, pessoas que conversam comigo, pessoas que falam comigo, espanhóis ou não espanhóis, e principalmente aqui na Espanha onde eu estou, as pessoas são frias em relação ao amor cristão, ao conhecimento, e muitas delas têm uma visão completamente distorcida do cristianismo devido à história de igrejas, de denominações que passaram por aqui e deturparam a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, que nós possamos evangelizar o mundo, porque Deus nos levantou para isso. Porém, que façamos isso sabiamente, apregoando a palavra do Senhor sabiamente. Que possamos trazer a verdadeira palavra, o verdadeiro amor, o verdadeiro ensinamento do Evangelho de Cristo, que venhamos a fazer conforme está escrito no livro de Tito, que venhamos a evangelizar e a exortar com amor, a exortar também com autoridade, porque nós fomos chamados para isso, porém com amor. Eu quero pedir a tua oração, quero pedir a bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Lembrando que sou o pastor Patrick Vieira, congrego e sou, aliás, ministrado pelo pastor Cláudio Missionário Elaine, Igreja Projeto Família em Cristo lá no Brasil, no Complexo do Alemão, ali na rua Teixeira Ribeiro, número 640. Uma igreja maravilhosa, a qual nós temos ali aprendido muito com todo o corpo que o Senhor levantou naquele lugar.
que convido você a estar assistindo os cultos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, bem como também nos seguindo nas redes sociais, Ministério Ministrando a Palavra. Será uma grande honra poder estar contigo de vez em quando, orarmos juntos e conversarmos sobre a Palavra do Senhor. Logo mais, estarei indo para a rua gravar alguns vídeos e mostrar um pouco dessa região maravilhosa a qual o Senhor nos trouxe para evangelizar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.